Oi, gente, boa noite. Dando continuidade à metodologia científica 1. A gente vai falar um pouco agora sobre artigo científico. Vocês conhecem algum artigo científico? Acredito que sim, né? Porque a gente trabalhou alguns deles em sala de aula. E o que é o artigo científico? É um trabalho acadêmico, é um trabalho de pesquisa que apresenta resultados de pesquisa, como falei, realizada de acordo com um método científico aceito por uma comunidade de pesquisadores. Se existe um método que esse trabalho é submetido. Por esse motivo, considera-se científico o artigo que foi submetido a exame por outros cientistas, que verificam as informações, os métodos, a precisão lógica, metodológica das conclusões e dos resultados obtidos. Então, quando vocês pesquisam lá no Google, artigo científico sobre coronavírus, esse artigo foi submetido a um exame onde outros cientistas leram, avaliaram para dizer assim, agora ele foi aprovado e pode se tornar público, porque as informações são verídicas, tá? As conclusões e os resultados têm uma precisão lógica, metodológica, então está disponível agora, está liberado para realmente ser um artigo científico. Em geral, a produção de um artigo científico é em torno de 40 páginas ou menos. Pode ser resultado de síntese de trabalho maior ou elaborado em número de 3 ou 4, em substituição às teses e dissertações. São desenvolvidos nesses casos sobre a assistência de um orientador acadêmico. Então, ao desenvolver um artigo científico, é necessário ter um orientador, alguém para lhe dizer como conduzir aquele trabalho. É submetido às comissões e conselhos editoriais dos periódicos que avaliam a qualidade daquele trabalho e decidem sobre sua relevância e adequação ao veículo. Eles vão decidir se aquele tema realmente traz alguma relevância para o público. Mediante tal definição, um questionamento que se mostra relevante faz referência à diferença demarcada entre um artigo e uma monografia. Os trabalhos monográficos se dividem em trabalho de conclusão de curso, TCC, para graduação, que é o que vocês vão fazer, é um trabalho de conclusão de curso. Se existe a monografia, que é para pós-graduação, existe a dissertação, que é para quem está fazendo o mestrado, e a tese para quem faz o doutorado. O que é o artigo científico? O artigo científico é uma monografia, porém reduzida e mais objetiva. Então, se uma monografia ela vai ser em torno de 40 páginas, um artigo científico ela pode reduzir esse trabalho a 12 páginas, por exemplo. O artigo científico, como o próprio nome já revela, caracteriza-se de um texto científico. E qual é a função? Relatar os resultados provenientes de uma dada pesquisa. Então, vou dar um exemplo. Foi estudado o aumento de casos de coronavírus, certo? Então, foi feito um artigo científico sobre isso. A função desse texto é justamente trazer uma pesquisa que foi feita do aumento do coronavírus. Então, todo artigo científico ele vai trazer algum dado para você. Então, dessa maneira, ele é materializado sob a forma de um relato acerca dos resultados originais de um estudo realizado. Torna-se publicamente conhecido por meio de revistas científicas, as quais possuem uma seção destinada para esse fim. Então, vocês vão pesquisar um tema, podem colocar do lado, artigo científico. E vocês vão ver que tem escrito a revista pela qual ela foi submetida, pela qual ela foi tornada pública. Quanto ao conteúdo abordado no artigo, ele pode apresentar diferentes aspectos, como também pode cumprir outras tarefas. Apresentar um estudo pessoal, por exemplo, uma descoberta de um cientista, ou dar enfoque contrário ao já conhecido. Ou seja, um dado trouxe X,
mas eu descobri Y em relação àquele tema. Então, ele trouxe algo diferente. Ou pode ser algo novo. Oferecer soluções a questões controvertidas. Então, eu posso trazer um dado em relação a como diminuir o aparecimento, o surgimento das úlceras por pressão numa UTI. Então, eu posso trazer um artigo científico apresentando soluções a essa questão. Levar conhecimento do público especializado no assunto de novas ideias para a sondagem de opinião e a atualização de informes. Abordar aspectos secundários levantados de alguma pesquisa, mas que não seriam utilizados na mesma. Por exemplo, eu posso fazer um artigo, eu posso pegar vários artigos científicos, abordar os aspectos que levantou em cada um e tirar a conclusão no artigo que eu vou redigir. E aí vai ser baseado em outros autores, tá? Então tá aí alguns tipos de artigos científicos. Então, para vocês conhecerem melhor esses artigos científicos, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um artigo científico sobre um tema que vocês se identificam. E nesse artigo científico, vocês vão realizar um esquema e vocês vão realizar um resumo desse artigo. Gente, escolham realmente algo que vocês se identificam, porque dessa forma vai ficar uma leitura mais gostosa, vai ficar uma leitura mais simples para vocês fazerem vai ser uma leitura que vocês vão querer realmente ler, porque é um assunto que vocês gostam. Lembrando, gente, se por acaso no artigo científico tiver palavras que vocês desconheçam, pesquisem, porque aí vocês passam a entender melhor sobre esse assunto. Gente, a gente finaliza a aula agora. Tenho uma boa noite para vocês. Qualquer dúvida é só me perguntar. Beijos!